Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR, a segunda desta quarta-feira, 1º de maio, é feriado no Brasil, é dia do trabalho, e se é dia do trabalho, nós vamos lá e trabalhamos, porque aqui nós vamos no ritmo do produtor rural brasileiro, que nesta edição vai ter muita informação por aqui. Amigos, olha só. Você que está nos acompanhando aqui pelo canal do Boi, pela internet e também TV Imaculada Conceição, primeiramente um abraço a todos. Que bom estar na sua casa, no seu escritório, na sua fazenda, nesta quarta-feira de feriado. Aqui, para nós, aqui chuvosa. Mas olha o que eu vou falar. Hoje eu vou dizer que a Argentina conseguiu, na última semana, negociar a habilitação de 25 plantas frigoríficas. É isso mesmo. A Argentina conseguiu habilitar 25 plantas frigoríficas para exportar carne bovina, suína e de frango para a China. E nós vamos falar sobre esse assunto, porque neste mês uma comitiva brasileira vai para lá, comandada pela ministra Tereza Cristina Corrêa da Costa, e a expectativa é conseguir algo semelhante com isso. A Argentina foi antes. Vou falar também a respeito de soja e os preços mais baixos pagos no Porto de Paranaguá desde fevereiro do ano passado. Olha, cedeu demais, Chicago segue derretendo preço por lá para soja, para trigo também, e isso tem impactado diretamente nos valores de soja aqui no Brasil, principalmente no Porto de Paranaguá. Vou falar da segunda safra de milho no estado de São Paulo, vamos falar também da safra de laranja no mesmo estado, e você vai acompanhar tudo o que acontece na AgriShow, ao vivo, e também na Expo Zebu. Tem imagem da Expo Zebu, olha que beleza. Expo Zebu, Uberaba, um dia de sol muito bonito nesta quarta-feira, sol intenso, é completamente diferente do que estamos vendo aqui em Campo Grande, mas temos ali Uberaba com julgamento de raças. Daqui a pouco a nossa equipe, comandada por Jorge Zaidan e Daniel de Paula, participam ao vivo conosco aqui do Agricultura BR. Mas eu começo falando do assunto do dia, é o nosso editorial. A Argentina, amigos, foi e conseguiu habilitar plantas frigoríficas. Foram 3 plantas frigoríficas que foram habilitadas a exportar carne suína para a China. E não é só isso. Eu dizia semana passada que a Argentina estava indo para lá, foi na quarta e na quinta-feira. 2 dias só na China. Quarta e quinta-feira, eles foram para lá para tentar elevar a exportação de soja em grão. Não comentaram muita coisa, não. Mas conseguiram, pelo que eu sei, pelo que eu li no portal, no site da Secretaria de Agricultura da Argentina, que equivale ao nosso Ministério da Agricultura, conseguiram as 3 plantas frigoríficas para exportar carne suína e mais 22 plantas frigoríficas de carne bovina e de frango para exportar para os chineses, mas disso eu falo logo mais aqui no Agricultura BR, porque eu quero falar de como que isso foi desenvolvido. Olha só, nós tivemos o próprio presidente Maurício Macri falando a respeito deste assunto, presidente da Argentina, claro, falando a respeito deste assunto em nota publicada no portal dessa Secretaria de Agricultura do governo da Argentina. O que diz lá? Que depois de uma situação que foi criada, de muita conversa, de muita negociação, os argentinos conseguiram atingir esse número de habilitações de plantas frigoríficas. O presidente da Argentina, Maurício Macri, ele fala que o país sul-americano, com isso, consegue destravar bastante o seu mercado interno e vai fazer com que tenha um crescimento efetivo para a produção de suínos no país. A Argentina, pode-se dizer que até o ano de 2008, pelo menos, ela tinha um rebanho bastante tímido, perto da capacidade que se tem no país. De 2010 para cá, começou a crescer até razoavelmente bem, perto do rebanho que tinha antes. Claro que perto do rebanho brasileiro é muito pequena a Argentina, mas a Argentina cresceu e hoje tem um efetivo suficiente para exportar. Mais do que isso, a Argentina ela não tem no seu território aftosa, que é uma questão também importante, assim como o Brasil também não tem, para exportar carne suína. Olha, um outro fator que nós destacamos aqui é em torno do que foi habilitado. Eu vou mostrar agora na tela como é que ficou essa divisão das plantas frigoríficas que foram informados pelo órgão oficial da Argentina. Então, você acompanha comigo, está na tela aqui, olha só,
China habilita plantas frigoríficas da Argentina, de acordo com a Secretaria de Agroindústria do país, equivale ao Ministério da Agricultura. Foram 3 plantas frigoríficas de carne suína. Essas plantas estão em La Pompeia, Campo Austral e Paladini. Além disso, teve habilitação também de plantas frigoríficas de carne bovina e de frango. Olha, o negócio com a Argentina em relação à carne bovina exportada, ela é extremamente importante. Carne bovina exportada. O que a Argentina faz? Ela exporta carne bovina congelada para a China. É o segundo principal produto exportado pela Argentina para a China. Ano passado, contabilizou 832 milhões de dólares. Esse é um valor efetivo do que foi movimentado. A estimativa agora é muito maior. É muito maior mesmo, porque como eu estou dizendo já há alguns meses aqui no Agricultura BR, aqui no canal do Boi, não é possível se ter países que produzam carne suína o suficiente para fechar essa lacuna que a China abriu com a peste suína africana no país. Já se estima 1/3 do rebanho da China abatido e deve chegar até a metade. Então, não existe carne suína no mundo o suficiente. Então, os chineses vão ter que comprar e comer outras carnes, como bovina e de frango. É por isso que teve essa habilitação tão forte. Alguém pode olhar e falar, mas só foram 3 de carne suína. Foi tudo o que a Argentina poderia oferecer. A Argentina só tinha 3 plantas frigoríficas mesmo a oferecer para habilitação de exportação. E as 3 que ofereceu foram aprovadas. E ainda aprovou essas 22 plantas de carne de frango e principalmente bovina, um negócio que ano passado rendeu 832 milhões de dólares na exportação de carne bovina congelada. E não é só isso. Olha só. Teve um acordo que foi assinado entre chineses e argentinos, e eu estou me baseando totalmente em relação ao documento que foi emitido pela Secretaria de Agroindústria da Argentina, equivale ao Ministério da Agricultura deles, e foi ali contemplado pelo presidente Maurício Macri. Assinaram um acordo que eu achei do mais interessante possível. Qual que é? É facilitar você quebrar parte da burocracia que se tem para habilitar novas plantas. O que está dizendo esse documento? Pelo acesso que nós tivemos no portal oficial do governo da Argentina. E com isso, através desse documento, as próximas plantas a serem habilitadas, o processo será mais rápido. Então, notícia importante para o país vizinho, faz parte do Mercosul, é claro que a gente torce também por eles, torcemos muito mais por nós, mas é uma abertura importante e abre um bom precedente para a visita de Tereza Cristina Corrêa da Costa e sua comitiva neste mês, e a nossa expectativa é que realmente tenhamos resultados tão bons e principalmente melhores do que esse que foram atingidos pela Argentina. E já que eu estou falando a respeito de cadeias produtivas e complexo carnes, eu vou conversar agora com o Jorge Zaidan, porque ele está na ABCZ, Associação dos Criadores de Zebu, e lá acontece Expo Zebu, né? Expo Zebu 2019 está acontecendo, pode colocar o Zaidan aqui para mim na tela. Boa tarde, Zaidan, seja bem-vindo. Acho que você estava acompanhando o programa. Eu falava a respeito dessa questão que da Argentina conseguiu atingir os seus objetivos, atingiu até muito mais do que seus objetivos, Zaidan, e a nossa expectativa é que o Brasil consiga fazer algo semelhante ou até melhor. Como que essa notícia ela tem atingido aí os criadores, tem atingido quem trabalha com a relação internacional, principalmente de carnes, de bovinos? Como é que essa informação da Argentina ter tido essa abertura tão importante junto à China está repercutindo? Boa tarde, Zaidan, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Fabiano, e a todos que acompanham o Agricultura BR do canal do Boi. Nós vamos falar exatamente desse assunto que você abordou na abertura do programa, ô Fabiano. Estou com a diretora de Relações Internacionais da ABCZ, Ana Cláudia Mendes, que é de família tradicional na pecuária, no comércio do zebu. Muito do zebu foi difundido por estados brasileiros e até para fora do país pelas mãos dos então chamados de mascates. E a Ana Cláudia é neta de um desses grandes mascates, o Lamartine Mendes, portanto tem uma tradição muito grande, tem uma linhagem muito grande no comércio internacional. Hoje ela responde por essa pasta na diretoria da BCZ e ela quer comentar um pouquinho sobre esse assunto também, ô Fabiano.
Só lembrando que no último sábado, na mesa redonda sobre o futuro do agro, que teve a participação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a Ana Cláudia, que está aqui comigo, foi muito elogiada, foi muito citada na mesa redonda como tendo um papel importante junto à Apex e ao próprio Ministério da Agricultura nas relações internacionais, no comércio de material genético do zebu, de animais vivos do zebu e, claro, estendendo-se também às carnes. Como é que a senhora vê todo esse cenário hoje internacional, a Argentina abrindo as plantas da China, nós buscando a abertura? O que está faltando para o Brasil habilitar mais plantas para exportar para a China? Tenho acompanhado aí ao longo desse período nosso, né, de trabalho aqui junto com a nossa diretoria, cada vez mais a China buscando esse mercado e acredito que, na verdade, este ano o empenho vai ser maior ainda, né? Estamos com a ministra com uma missão indo para a China, buscando ampliar o mercado e junto com ela estamos daqui fazendo um trabalho junto aos criadores, junto às tradings, né? Como produtores, incentivando a ela que a gente consiga as visitas do governo chinês, né? Na verdade, a gente precisa ganhar essa confiança, que eu acho que a ministra tem feito aí um trabalho muito de base, ela está iniciando, né, vamos dizer, as suas viagens internacionais. Então, isso nos deixa muito felizes, porque eu acredito que nesta missão ela vai ter aí um retorno, contamos com isso. Assim, a gente fez um trabalho de uma divulgação da importância do que nós já estamos ampliando de genética para vários países e cada vez mais estamos com um volume maior de visitantes, buscando a nossa genética, o nosso conhecimento, a nossa tecnologia, para entender como que a gente consegue produzir uma carne tão boa e o leite também, que a gente aí tem os dois produtos muito importantes. Então, acredito eu que a gente consiga que o governo venha ao Brasil e que a gente consiga essas plantas serem visitadas e, assim, que a gente realmente tenha aí um ano muito bom e um mercado mais aquecido. Vamos falar, citando como exemplo esta edição da Expo Zebu, a feira que sempre recebe delegações de estrangeiros interessados no material genético das raças zebuínas, ou aquelas que produzem carne, ou as que produzem leite também. Como é que está a visitação nesta edição? Até agora, no momento, a gente já está com 300 visitantes cadastrados, já estamos alcançando aí algo em torno de 20 países, com uma presença muito forte de embaixadores. Isso nos deixou muito contentes nessa Expo Zebu, né, nesse momento, nessa festa de 100 anos. Isso foi muito importante, confirmando aí aquilo que a gente tem feito, visitando, divulgando, disponibilizando a nossa genética e, com isso, cada vez mais uma presença maior de estrangeiros e de países buscando esse nosso trabalho. No caso da Expo Zebu, qual é o maior interesse dos estrangeiros? Eu acredito que em sêmen, né, estamos aí vendo a Índia com um interesse muito grande, com uma urgência em recuperar e entender como vão trabalhar a questão da genética leiteira deles, né? E estamos também vendo aí o México buscando uma forma que a gente consiga também aprovar o protocolo. Estamos aí também trabalhando com a possibilidade de negociações com o governo do México. E vem aí vários outros países aí da América Central que já estão buscando tanto carne quanto leite. Chegou-se a falar na extinção da Apex, que é a associação que junta exportadores, técnicos, enfim, ela atua na intermediação de negócios do Brasil com o exterior. Chegou-se a falar na extinção da Apex. Isso pode acontecer? Olha, não está na minha condição de afirmar, porque realmente isso depende de um estado político que não está aí, vamos dizer, claro ainda como vai caminhar essa decisão. Entendo eu, como diretora internacional da BCZ,
que o projeto que nós temos internacional, em parceria Apex, ABCZ, é de fundamental importância para o país. Temos aí realmente um aporte interessante, incentivador para que a gente possa levar essa nossa tecnologia, esse nosso trabalho para todo o mundo, cada vez mais buscando a Ásia, que o nosso projeto agora, nós estamos encerrando o nosso projeto, que ele tem aí um prazo sempre de 2 anos e meio e sendo renovado a cada 2 anos e meio, e o projeto alcança e quer encerrar agora com a Ásia, reforçando exatamente isso, a busca pela produção tanto de leite quanto de carne para abastecer esse mundo, né, que o volume de pessoas é muito grande e a nossa capacidade é sem dúvida inquestionável. Portanto, acho que no momento não poderíamos dispensar a Apex. Eu acho que, assim, na verdade, eu tenho certeza que fez e fará muita diferença, porque tem aí um know-how, uma inteligência, uma competência, uma penetração que nós sozinhos não conseguiríamos. A ABCZ, nós manifestamos fizemos uma carta dizendo a importância da Apex, do trabalho, reconhecendo aí todo o trabalho já realizado e conquistado por nós a partir do apoio e do aporte importante financeiro. Bom, para nós concluirmos aqui, Fabiano, ainda falando do cenário internacional, terminou agora há pouco aqui no Parque de Exposições, perdão, Fernando Costa, a Assembleia Geral tradicional aqui da Exposebu, da FICEBU, que é a Federação Internacional das Associações de Raças Zebuínas, como a ABCZ. Cada país onde o zebu é criado tem a sua associação maior, no caso do Brasil, a ABCZ, e essa federação reúne todas as associações numa Assembleia Geral e terminou agora há pouco aqui em Uberaba. A senhora participou da Assembleia, pode adiantar alguma coisa do que foi dito, o que houve de novidade na edição deste ano? Olha, são várias novidades e esse ano, surpreendentemente, tivemos mais presenças, mais países participando desta reunião e entendemos que sempre buscando o apoio do presidente Arnaldo, convidando para que a gente possa estar com eles em seus eventos internacionais e sempre confirmando um número maior de participantes em nossas feiras. Estão estudando aí a forma de contribuição para que eles tenham aí condições de tocar vamos dizer, essa formatação da FICEBU, que é uma participação de vários países e que aumentaram aí alguns, né, que na verdade a gente está esperando aí concluir, então podemos passar para vocês como ficou fechado aí, os países todos que estão aderindo até mais, e já agendando pautas de reuniões com trabalhos técnicos, tanto a parte contábil como jurídica, para que se reveja o estatuto, se fortaleça e que a gente possa aí ter uma união muito interessante para que a globalização, né? Eu acho que, na verdade, a gente precisa desse intercâmbio e buscando sempre o nosso conhecimento e o nosso apoio. Quero agradecer a Ana Cláudia Mendes pela participação, diretora aí da ABCZ na área de Relações Internacionais. Muito obrigado, viu? Muito obrigada a você, foi um prazer. Fabiano. Aidan, obrigado pela participação. Um grande abraço à Ana Cláudia, que participou conosco, comentando aí as informações a respeito da exportação e o posicionamento da ABCZ também sobre temas da mais alta relevância. E não é só eles que eu quero agradecer, não. Quero agradecer também ao nosso público neste momento. O pessoal está acompanhando o Agricultura BR pela televisão, pela internet, pela TV Imaculada Conceição também. Eu quero agradecer a todos que participaram agora, nesse início do programa. Eu fazia o editorial, falava a respeito, só para retomar o assunto. A Argentina conseguiu habilitar 3 plantas frigoríficas de carne suína, as 3 que ela tinha para habilitar, e habilitou mais 22 plantas frigoríficas de carne bovina e de frango para exportar carnes para a China.
foi informado oficialmente pelo governo do país vizinho, do país sul-americano, que a China fez esse acerto. E na hora que eu estava falando isso, foram chegando mensagens. Vamos ver quem participou do programa. Já participou logo no começo do programa. Tem o Valdir, que participou conosco, Gil Reis, Ney Magalhães, Italívio Pereira, mandaram suas mensagens pelo o nosso Facebook, pelo agriculturabr.1. Você pode participar também, Agricultura BR1, você pode participar também através do nosso WhatsApp, você viu que está na tela ali, você participa, envia sua mensagem, manda o que você achou, aquilo que você gostou de ver, de estar sabendo. O pessoal está mandando uma força para a ministra Tereza Cristina, também para o Ministério da Agricultura, para essa viagem na China, porque, de fato, né, se essa situação da peste suína africana na China muda, vai trazer uma reacomodação geral no ambiente de produção de carnes de diversos países. No Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, como a gente já vê acontecendo, e na Europa. Mas, principalmente, o Brasil e os Estados Unidos devem ter alterações importantes, profundas, em relação à produção e também exportação de carnes. Isso muda também o complexo soja no mundo todo. Então, há um reordenamento mundial por conta desse abate do rebanho de suínos lá na China. E o Agricultura BR segue agora e vamos falar a respeito da soja, é o que você acompanha a partir de agora aqui no Agricultura BR. Tá com tela aqui. Vou falar de situações hoje que estão ligadas à soja Chicago e soja paga no porto brasileiro, tá? E é inegável, nós estamos vendo soja derreter lá nos Estados Unidos, situação não poderia ser pior. Ok? Primeiro, vamos mostrar como é que está a soja de Chicago? Pode colocar aqui na tela comigo, Estados Unidos não é feriado, você tem aqui, posição de maio, $8, 35 cents mais 2 por bushel, julho, $8, 47 cents mais 4, agosto, 8,53 mais 4, setembro, $8, 59 cents por bushel, posições caindo de 6 a 7 cents por bushel. Olha, essa situação que eu acabei de mostrar aqui de queda e os recuos que estão acontecendo seguidamente com a soja nos Estados Unidos é algo que o sojicultor que acompanha o mercado, que faz seus negócios, ele sabe disso. A questão são os motivos, tá? Os motivos, eles são 3 agora, que tem a profundidade e a situação, a circunstância suficiente para ir lá e causar esse problema todo. Derrubar soja em Chicago. O primeiro, ou mais antigo, é em relação ao acordo comercial entre Estados Unidos e China. Não só em relação à soja, mas o acordo comercial, ele resolveria parte dessas questões. E ele vai criar um problema. Olha só, com os Estados Unidos vendendo menor quantidade de soja para a China, ou às vezes nem vendendo nesse período aí do desacordo entre os dois países, o que foi acontecendo? A produção norte-americana continua a mesma, só que os estoques foram fazendo assim, foram crescendo. Estoque crescendo, isso mexe também com valores. Então, é um problema que criou outro. Segunda questão, durante algum tempo, muitos, inclusive nós aqui, acreditávamos que essa situação climática nos Estados Unidos, em parte das áreas de produção, aquelas chuvas todas, as inundações, os alagamentos, os transbordamentos dos rios lá nos Estados Unidos, iam fazer com que tivesse um atraso e perda de qualidade para a soja e para milho norte-americano. Inclusive, analistas lá dos Estados Unidos acreditavam nisso. Acontece que o solo foi absorvendo. Agora, deve ter ainda uns 30 e poucos dias, 35, 34 dias, ainda de janela ideal para milho, deve ter uns 55, 53 de janela de plantio ideal para a soja nos Estados Unidos. E o que os agrônomos estão dizendo por lá? Que o solo absorveu, que não vai ter esse problema todo, que não vai acontecer nada, ou que esse ocorrido não vai derrubar a produtividade norte-americana. Então, resumindo, o que nós temos hoje? Estados Unidos ainda sem nenhuma pontuação final em relação à China, não temos a situação ruim para plantio da nova safra norte-americana 2019-2020 como a esperávamos, ou pelo menos estão dizendo que não tem,
Isso já tira um argumento de especulação sobre essa lavoura norte-americana e temos os estoques dos Estados Unidos cheios. Então, é a primeira vez que nós vamos ter uma entrada de nova safra com estoques lá em cima nos Estados Unidos e isso é um problemão. Esse problemão afeta o preço da sua soja aqui no Brasil. Por quê? Porque soja em Chicago forma preço e está lá embaixo. Como a disposição de soja no mundo é boa por conta dos estoques norte-americanos e também porque a China está com a situação da peste suína africana e está comprando menos e está usando isso e usando muito bem, afinal é um comércio mesmo, então está usando isso muito bem para pagar menos pela soja, pagar menos pelo prêmio nos portos, os valores desses prêmios nos portos aqui do Brasil estão lá embaixo. E aí, fechando esse mês de abril, o CPEA coloca um número que a gente já vem acompanhando há algum tempo, mas que mostra que o mês de abril encerrou com o valor mais baixo para a soja paga no Porto de Paranaguá desde fevereiro de 2019. Coloca na tela para nós vermos como é que aconteceu essa última semana. Você tem aqui os últimos 5 dias úteis do mês de abril para a soja negociada em Paranaguá. Estou usando os números do CPEA e não da Grãos Corretora, como eu normalmente utilizo. Mas são valores que são bem parecidos. Tá? Não é, a diferença existe, mas não é uma diferença tão abrangente assim. O que nós temos aqui? Uma soja caindo dia a dia. No dia 24, R$ 75,73 a saca. No dia 25, R$ 75,46. A última semana encerrou com alta, R$ 76,11, porque o dólar ia lá no teto. Aí, no dia 29, nesta última segunda-feira, recua para R$ 74,69 e nesse dia 30 de abril, encerrou o mês a R$ 74,36. Minha gente, esse preço realmente é baixo. Ele achata o produtor. E por que não dizer, se tivesse já um acordo entre China e Estados Unidos, teríamos soja negociada nos Estados Unidos acima de $9, acima de 9,10, e o dólar não estaria tão baixo assim, porque as situações hoje que fazem com que o dólar esteja alto não é só China e Estados Unidos, tem Europa, tem a questão da economia europeia, uma perspectiva ruim financeira para diversos países, e isso faria com que o dólar tivesse elevado. Então, teríamos uma soja, e não é uma loucura pensar que estaria na casa de 85 até R$90 a saca de 60 quilos, caso soja em Chicago tivesse melhores propostas, melhores valores para a negociação. E agora eu falo a respeito de uma outra questão que nós temos para dizer, que é a respeito de dólar. Dólar também teve reações aí durante esse período, que eu mostrei agora do mês de abril, que mexeram com o valor da soja no porto. Mas antes de falar disso, eu quero falar de tecnologia. Por quê? Porque você está acompanhando aqui no canal do Boi as grandes feiras, é o que você tem. Tivemos a Exposebo, agora há pouco o Jorge Zaidan participando, e agora nós vamos viajar até Ribeirão Preto. Eu consigo viajar com esses caras, vou indo com eles, porque eles estão em todas as pontas, o canal do Boi está presente para mostrar a tecnologia para você, amigo produtor rural. E eu vou agora até a AgriShow. Vamos para a AgriShow um pouco. Eu estou com o meu amigo José Cunha agora, ele está vai trazer aqui informações de tecnologia. José Cunha, eu sei que Ribeirão Preto normalmente é muito quente muito calor durante esse período de AgriShow. Como é que está a AgriShow no seu terceiro dia? Como é que o produtor rural, os visitantes, eles têm reagido às novidades, às tecnologias apresentadas? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde para você, Fabiano. É o que nós falávamos agora há pouco, né? Nós estamos aqui na cobertura da AgriShow e falando sempre em tecnologia, frisando muito essa questão de tecnologia e inovação, porque na verdade é isso que o produtor precisa na propriedade dele, né? Tecnologia e informação para ele poder aumentar a produtividade, a rentabilidade e ter um baixo custo também, né? E é sobre isso que eu vou conversar aqui com o José Ronaldo Macedo, que é pesquisador da Embrapa Solos, porque a Embrapa está disponibilizando agora uma tecnologia, um laboratório móvel que vai permitir que o produtor possa ter uma resposta mais rápida na análise do solo dele, né? É isso, né, José Roberto? Boa tarde. É isso, José. A Embrapa Solos sempre percebeu uma dificuldade nos vários estados de ter disponibilidade de laboratório de fertilidade de solos. Então, às vezes, o produtor quer fazer análise de solo e não tem um laboratório perto. Aí ele manda,
a amostra para o órgão de extensão, que envia para outro estado, leva 15 dias, 20 dias para voltar a amostra. Esse tempo, já passou o tempo de plantar, já passou o tempo de preparar o solo, botar o calcário. Então, na discussão com os técnicos, nós pensamos numa unidade móvel, um laboratório móvel de fertilidade de solos, que é o que a gente está chamando de Fertimóvel. Então, Fertimóvel hoje é uma realidade para a agricultura brasileira, está à disposição aqui dentro de Ribeirão Preto, da AgriShow, como demonstrativo, e visa atender aos produtores na realização das suas amostras de fertilidade. Agora, José Roberto, qual que é o trabalho que José Ronaldo, qual que é o trabalho que a unidade realiza lá a campo? É orientar os produtores na coleta, né? A gente tem uma parceria forte com a Emater, as Ematers locais, para que o produtor faça uma coleta correta das amostras e as envie para a Emater. Com as amostras na Emater ou no órgão de extensão local, o Fertimóvel chega, tem uma base de apoio, ele pega essas amostras já preparadas e entra no laboratório. E aí, em uma semana, ele entrega até 100 resultados de análise. Agora, isso é importante, né? O produtor precisa saber como é que está o solo dele e ele precisa, muitas vezes, de uma resposta rápida, né? Sim, tem várias situações. Hoje, a agricultura familiar, por exemplo, precisa de análise de solo para financiamento Pronaf. Então, se ele não tiver análise de solo, ele não consegue ter o financiamento, então ele viabiliza o financiamento. Segundo, como os tempos de janela de plantio são curtos hoje, cada vez menores, que a atividade agrícola está mais intensificada, ele precisa da resposta rápida. Ele não pode esperar 15 dias, 20 dias para ter o resultado. Então, com essa facilidade da programação, da chegada do laboratório, em uma semana ele entregar o resultado, ele dali já sai com o seu resultado de fertilidade, passa para o técnico faz a recomendação, ele vai fazer a compra dos insumos que ele precisa. E é aí que começa o trabalho de campo. Ele vai aplicar o calcário, depois ele vai fazer o plantio e entrar adubando. Só que com base em quê? Na análise de solo, que é a maneira mais correta de você fazer uma recomendação. Ou seja, uma produção mais assertiva. Sim, com menor custo. A análise de solo que nós estamos fazendo lá no Rio, onde é a nossa sede, custa R$40, que é um custo bem barato. Dois sacos de calcário, basicamente, já pagam a análise. E otimiza em termos de recomendação. Ele vai saber exatamente a quantidade que ele vai aplicar. E isso otimiza o custo dele. Ele gasta realmente a quantidade de calcário que ele vai precisar e a quantidade de nutrientes NPK que vai ser solicitado para a cultura. Agora, você falou em custo, né? Como que o produtor consegue ter acesso a essa unidade, a esse laboratório? Como que ele consegue contato para realizar esse trabalho? Zé, como eu falei, a nossa unidade é uma unidade modelo. Tá? Nós estamos no Rio de Janeiro, trabalhando lá na região serrana, em Nova Friburgo. E lá os produtores encaminham a Emater ou diretamente ao laboratório. Então pode ser entrega direta, aí tem um site que ele entra lá no Colégio Belga, e ele pode ir no Colégio Belga entregar as amostras, as duas moças que trazem, duas técnicas que trabalham no laboratório recebem. Ou a segunda opção, ele ir no escritório local da Emater e ele entrega as amostras, e nós temos 2 remessas por semana. Toda segunda e quinta-feira a amostra chega ao laboratório. Então com isso a gente ganha agilidade no recebimento e no preparo das amostras. A unidade está preparada para se deslocar por todas as regiões do país, principalmente as mais produtoras? A nossa proposta ao trazer o Fertimóvel para Ribeirão Preto é que esse modelo de laboratório seja repassado a outros estados. Então, como aqui eu tenho uma repercussão nacional e internacional, é possível que os outros estados comecem também a ter interesse em montar o seu Fertimóvel. Então, a tendência é que nós tenhamos vários fertimóveis espalhados no Brasil dentro de um programa de análise de fertilidade. Ou seja, o produtor vai poder ter uma resposta muito mais rápida porque vai dar agilidade no processo. Sim. Você imagina um município que não tem um laboratório, né? E aí Marília, por exemplo, já veio o secretário de Cultura aqui de Marília, dizendo que lá em Marília nós não tem um laboratório. Como é que ele faz para atender os produtores? Então ele pode contactar a Embrapa. Nós estamos fazendo um modelo de negócio para que seja vendido um Fertimóvel. Então ele adquire um Fertimóvel, a gente capacita os técnicos do laboratório de Marília e a Marília vai atender a sua comunidade de produtores.
Ou seja, precisa haver ali uma parceria também, até por questão de custos também, né, para que possa reduzir o custo para o produtor. Sim, o objetivo é sempre no final atender o produtor com menor custo e com agilidade. Isso pode ser feito, como eu dei o exemplo da Prefeitura, da Secretaria de Agricultura de Marília, pode ser para uma cooperativa, né? Por exemplo, a Fundecitos poderia ter um laboratório móvel para atender os produtores de laranja. Então, cada situação ela será adequada, né, à estrutura do Fertimóvel. Então, eu tenho um Fertimóvel e eu vou ter 4 ou 5 pontos de apoio. Qual a grande vantagem disso? É que eu tenho um investimento só nos vários equipamentos que eu preciso ter. Em vez de eu ter 6 laboratórios, eu posso ter um laboratório com 4 pontos ou 5 pontos de apoio. Então, fica muito mais barato o meu custo laboratorial, que eu repasso isso para a análise de solo. Se meu custo laboratorial é barato, eu posso cobrar mais barato pela análise. Ou seja, é uma tecnologia que realmente vai ajudar o produtor a produzir melhor e a reduzir custo e aumentar a rentabilidade. Com certeza. A ideia é de atender, aproximar, né, a demanda pelas análises do produtor. Em vez de o produtor procurar o laboratório vai lá atrás dele. Através de uma estrutura, lógico, que a gente tem que elaborar essa estrutura junto com cada município, com cada estado, com cada cooperativa, para que viabilize a chegada do laboratório para que ele possa fazer a análise. Então, é uma estrutura, vamos dizer assim, o ideal seria trabalhar por agendamento. Hoje eu estou aqui em Ribeirão Preto, amanhã eu posso estar em Sertãozinho, na semana que vem eu posso estar em Sertãozinho, e aí eu vou atendendo os produtores por localidade. Dentro do que é importante também para o laboratório é um planejamento. Ele precisa ter o planejamento de suas atividades. Assim, nem ele fica ocioso, ou seja, um laboratório passar um tempo sem receber a amostra é prejuízo, porque ele tem os custos deles embutidos. Se ele toda semana estiver em algum lugar fazendo a nossa expectativa de 100, 150 amostras, ele está se viabilizando economicamente. Tá certo, José Ronaldo, obrigado pela sua participação. Então é isso, Fabiano, nós continuamos aqui na AgriShow, buscando informação que possa auxiliar o produtor no campo, trazer informação, tecnologia, inovação para ele. E daqui a pouquinho nós voltamos ao vivo aqui de Ribeirão Preto com outras informações. Fabiano. Obrigado, José Cunha. Até daqui a pouco, então, Agricultura BR na AgriShow 2019. Agricultura BR que vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto falando sobre dólar e perspectiva de uma das principais corretoras do país. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. E olha, nessa edição do Agricultura BR, eu já falei de alguns temas importantes. Eu vou relembrar você que está chegando agora. A Argentina confirmou, através da Secretaria de Agroindústria do país, equivale ao Ministério da Agricultura da Argentina, e assinado pelo próprio presidente Maurício Macri, que acertou um acordo muito bom com a China. Fez a habilitação de 3 plantas frigoríficas de carne suína, as 3 que a Argentina tinha para habilitar, e mais 22 plantas frigoríficas de carne bovina e de frango. Essa situação abre um precedente importante para a visita que vai ser feita pela comitiva brasileira, liderada pela ministra da Agricultura do Brasil, Tereza Cristina Corrêa da Costa. Um outro tema que eu falava é a respeito do porquê que soja em Chicago vai caindo, continua derretendo, e os efeitos que isso teve para os preços da soja no porto no Brasil no mês de abril. De acordo com a apuração que nós fizemos através da Grãos Corretora e confirmado também pelo CPEA, o último dia do mês de abril, dia 30, teve o valor mais baixo para a soja desde o último mês de fevereiro de 2018. Então, há mais de um ano não se tinha um preço tão baixo no porto de Paranaguá, mas a situação é muito parecida nos outros portos também. Isso acaba tendo também uma influência, ou é influenciado diretamente pelo dólar, a moeda norte-americana. E é por isso que nós vamos falar agora sobre perspectivas com a moeda, com o dólar, como ele tem impactado no cenário nacional, nessa entrevista que você acompanha agora no Agricultura BR. Está aqui comigo então, Vitor Cândido, economista-chefe da Gaia Investimento. A gente vai tentar entender esse atual momento aqui da economia brasileira. Vitor, o ano começou bem favorável, pelo menos bem otimista aqui no Brasil, uma expectativa de dólar mais baixo, a 13,70 lá no fim do ano, só que na semana passada a gente viu o dólar bater os R$4, e enquanto isso a Bolsa de Valores, que bateu 100 mil pontos esse ano, agora está num patamar bem mais baixo que esse. O que está acontecendo? O que não deu certo?
ou o que está acontecendo lá fora que está impactando tanto assim. Seja bem-vindo ao Canal do Boi. Obrigado, Sara. É um prazer estar aqui. Acho que quando a gente pensa tanto em dólar quanto em bolsa, acho que a gente tem que fazer um pouco na análise o que é Brasil, o que é idiosincrático, doméstico e o que está acontecendo lá fora que impacta a gente, tá? Certo. Eu acho que a principal questão do dólar é que a gente viu aí ao começo do ano, nos 3 primeiros meses, uma deterioração de algumas economias, principalmente de Europa, tá? Então, a gente viu dados de produção industrial muito ruins na Alemanha, que é a principal economia do bloco, é uma economia muito dependente de indústria e manufatura. Então, quando a Europa começa a piorar no relativo, o dólar acaba se valorizando, porque o euro fica mais fraco. E o euro, quando a gente fala de dólar, a gente fala numa cesta de moedas frente ao dólar, né? E na principal cesta, que é o DXY, o DXY, o euro tem mais da metade do peso. Então, se o euro se desvaloriza, o dólar acaba ganhando força no relativo e isso impacta todas as moedas, né? Certo. Na verdade, teve toda também uma preocupação com o crescimento da economia global, né? Isso acabou Exato. balançando diversos países, né? Isso é uma preocupação que aconteceu no começo que ainda continua, ela está menor, mas ela ainda continua. Tem uma coisa bastante interessante nisso, que é o fato de que, enquanto essa preocupação ia crescendo, a economia americana vem mostrando sinais de força. Então, os investidores correm um pouco para os Estados Unidos também. Mas a gente está vendo aí, ao longo de abril, já deu uma grande melhorada, saindo bons números da indústria chinesa, alguns números um pouco mais animadores de Europa, nada que ainda reverta essa tendência, mas a economia global começou a mostrar sinais de melhora. E aí essa melhora acontecendo, ela começa pelos Estados Unidos, a gente vê China melhorando, e um pouco pelo que a gente observou e pela cadeia global, a gente vê que a Europa é sempre a última a melhorar. Então, China melhora, a gente pode ver uma melhora de Europa. Isso acontecendo vai ser muito positivo para o dólar. O dólar deve dar uma desvalorizada e aí as moedas emergentes podem dar uma respirada. Ah, interessante. E aqui, claro, no Brasil a gente acompanha também o cenário político, os desdobramentos aí das tramitações da reforma da Previdência, que é vista como a principal medida para ajustar as contas públicas do governo. Mas a Gaida Investimentos acredita que os impactos no câmbio, 80% deles venham lá de fora, não é isso? Exato. Quando a gente olha desde ali de 1999 que o real passou a flutuar frente ao dólar, quando a gente olha, faz uma conta, né, faz os modelos, a gente vê ali que mais ou mais de 80% da flutuação do real nesse período ela é explicada por fatores externos. E não só o real, quase todas as moedas emergentes elas sofrem essa dinâmica. Boa parte da flutuação vem lá de fora, né, dos fluxos globais. O Brasil tem isso um pouco mais, nosso mercado de câmbio futuro principalmente é super líquido. Somos uma economia relativamente aberta para esse tipo de fluxo financeiro, então o dinheiro entra, sai sem grandes problemas. Então a gente está bem suscetível às flutuações do cenário lá fora. Victor, e aí, claro, quando a gente fala de um dólar mais forte, que é o que a gente está vendo agora no mês de abril, isso é muito bom para as exportações, falando especialmente do agronegócio, mas a gente também tem uma demanda menor por parte da China em função da peste suína africana que está acontecendo por lá. Como que fica o agro nesse momento aí com esse cenário de câmbio? Bom, acho que o primeiro impacto é exatamente esse, o preço relativo em real fica melhor, obviamente, para o produtor. Inclusive, o produtor tem que tomar um pouco de cuidado, não achar que esse cenário é permanente. Então, claro que tem a compra de insumos também, né? Exato, a compra de insumos é em dólar, então, obviamente, procurar por hedge, algum tipo de proteção, alguma trava, né? Travar o preço mais alto, eu diria principalmente do produto em si, né? Do core e não do insumo. O insumo, eu acho que cada um tem que ver como que isso está dentro da sua estrutura de custos. Mas a gente está vendo alguns problemas, né? Além da questão do dólar forte, tem a questão da China, né? Que tem um problema bastante grande de rebanho. Falam em número aí em torno de 1/3 do rebanho teria que ser sacrificado ou não serve mais para ser abatido. Então, também tem essa questão que mexe com toda a demanda global pelo produto, né? Então, aí a gente tem que olhar um pouco mais no micro do mercado, né? Demanda por grãos acaba caindo, né, de exportação, então a gente tem uma série porque a China vai comprar menos ração, então a gente tem aí uma série de peças aí que se encaixam e mexem bastante no preço. É difícil, né, de encaixar, né? Bastante difícil. Vitor, ainda falando do dólar, inclusive essas recentes altas aí da moeda norte-americana fizeram com que o próprio Banco Central, né, através do relatório Focus, que escuta 100 instituições financeiras, revisasse a perspectiva para o dólar no fim desse ano.
No boletim retrasado se falava em dólar a 13,75, agora a gente está falando em dólar 13,70, aliás, agora 13,75. Quanto que a Guide Investimentos acredita que estará o dólar no fim desse ano? A gente tem esse número entre 3,70 e 3,75 também, a gente trabalha nesse intervalo. Eu diria que esse é um cenário base, pode inclusive ser um número menor, eu acho que os riscos são mais assimétricos para uma melhora. São dois pontos que a gente tem que observar, o dólar lá fora, como que vai se comportar. Se tiver uma melhora de atividade econômica global, é bem provável que esse número menor que 3,70 se materialize. Isso depende da aprovação da reforma? Depende da reforma da Previdência. Eu diria que a aprovação ou não da reforma é algo que não é discutido pelo mercado. O mercado acredita na aprovação. O que a gente tem que discutir é o quanto ela vai ser desidratada. Acho que os sinais que vêm de Brasília vão muito nessa direção. Vai ter reforma? Sim. Qual reforma a gente ainda não sabe. Vamos ter que ver aí como vai ser a tramitação na comissão especial. E o que seria aceitável pelo mercado? Porque na semana passada, inclusive, o Ministério da Economia revisou os números e fala em mais de 1 trilhão aí de economia no longo prazo e no prazo médio de 10 anos. O que seria bom para o mercado? Quantos bilhões ou trilhão a gente está falando? Bom, o Ministério da Economia revisou o número, subiu aí considerável em algumas categorias da reforma. O número de 1,236 trilhão de reais. Mesmo com a retirada daqueles pontos, né, na primeira fase do CCJ. São pontos não fiscais, eu diria, são pontos mais jurídicos, né? Questão de arbitragem de conflito previdenciário e multa de FGTS para quem já estava aposentado. São itens que no fiscal não mudam muita coisa, ou mudam nada. O grande ponto é que essa melhoria de números do governo foi até positiva, porque se a gente retirar da reforma dois pontos muito polêmicos, que todos os 13 partidos que compõem o Centrão já falaram que são contra, que é o BPC, que é um auxílio, é uma assistência social que está dentro da Previdência para o idoso miserável, e a aposentadoria rural, se a gente zerar esses dois, ainda fica preservado 1 trilhão. Então, é um colchão confortável o que o governo apresentou. O mercado, qualquer coisa abaixo de 600 bilhões seria muito negativo. Certo. O impacto fiscal seria baixo. Até porque a gente está falando não de um impacto fiscal instantâneo, mas ele é uma escada, né? Então, ele funciona mais a partir do 5º ano da aprovação da reforma, a gente começa a ver efeitos mais fortes nas contas públicas. A gente trabalha com o número de 700 bilhões, a gente acredita que, de fato, o BPC e a aposentadoria rural são itens que não vão, de fato, muito difícil de ser aprovado. A gente vê alguma diluição também na questão do abono salarial, uma diluição de 50%. A gente também vê diminuição na própria mudança do RPPS, do regime dos funcionários públicos, né? Uma desidratação menor. Mas, assim, no final, a gente acredita que a reforma vai passar com 58% de sucesso, ou 42% de desidratação, o que seria um bom número. Se o governo conseguir... O governo pode, inclusive, melhorar o número, vai depender de como vai ser a articulação política. Se articular melhor, pode vir até um número superior a esses 700 bilhões que a gente espera. Tá certo, Vitor. Mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui conosco. Volte sempre. Esse foi, então, o Vitor Cândido, economista-chefe da Guide Investimentos, e nós devolvemos o sinal para Campo Grande. É com vocês. Sobre a questão da reforma da Previdência, é importante ressaltar que existem críticas que são feitas, mas o Brasil é o único país que não tem um teto mínimo de idade para aposentadoria. Isso é óbvio, isso é uma questão de contexto, isso precisa ser corrigido. O outro fator é que essa reforma, ela traz um parâmetro de igualdade melhor entre trabalhadores, principalmente da iniciativa privada, com iniciativa pública e representantes públicos como políticos. Dá teto também para o que eles vão receber. Fora isso, tem essa economia que vai ser gerada. Ali o analista falando ali que 700 bilhões de reais em economia já seria algo aceitável. Seria o ideal que fosse aquilo que foi planejado pelo Ministério da Economia. Entretanto, é o que está se apontando hoje, o que precisa é que a sociedade discuta melhor esse assunto, sem paixões, e que entenda que precisa ter esses parâmetros. Sem reforma, dificilmente virá investimentos para o país. E eu falo agora sobre algo que, olha, foi um sucesso. Eu estava aqui no estúdio na tarde de ontem, estava trabalhando, escrevendo um pouco, cheguei a entrar no ar até uns 5 minutos, depois que encerrou ontem o leilão da raça Cindy. Cindy Castilho ontem fez história aqui pelo Canal do Boi. É isso mesmo. A raça Cindy foi para selecionadores, foi para quem estava entrando na raça, e foi uma grande oportunidade para mostrar as características
desta raça, destes animais, durante a Exposebu 2019. E o resultado não poderia ser outro, não vou antecipar, porque você acompanha agora um balanço desse grande leilão, agora no Agricultura BR. Terminou o maior leilão de Sind da história da pecuária mundial, não só brasileira, porque o Sind brasileiro é o maior do mundo. Eu estou aqui ao lado de dois dos personagens que fizeram uma tarde maravilhosa nesse 30 de abril aqui no Tatersal Robico Carvalho, dentro da 85ª edição da Exposebu. O nosso anfitrião, promotor, mais uma vez, 9º leilão da raça Sind, essência da raça Sind, o Adaldo Castilho, das Fazendas Reunidas Castilho. E o genro dele, mas acima de tudo o assessor dele, um cara que é fera, craque, PhD em pecuária, um grande assessor, ele com o irmão dele, o Fernando, o Geraldo está aqui representando a Carvalho Assessoria. Eu fiquei impressionado com o número divulgado no final do leilão. Não tem nada no planeta, pode pegar qualquer coisa, tráfico de droga, de arma, de mulher, o que você quiser, não dá 65% de crescimento. Pois o leilão Sind deu, eu acho que o seu sorriso expressa isso, o leilão acabou de acabar e dá para sentir ainda a sua respiração meio ofegante. Missão cumprida, você acha assim, não? Missão cumprida, Daniel. Foi um trabalho de muitos anos da família e hoje a gente está coroando. E o mercado entendeu que a raça Sind, a proposta dela é produção, é funcionalidade, é uma raça verdadeira, é uma raça que quem entrou está apaixonado, porque ela é uma raça fácil. E a gente mostra, e eu coloco o que eu tenho de melhor. Eu tenho uma coisa dentro de mim. Para a pessoa entrar na raça e ser um criador, ele tem que comprar qualidade, e é o que eu ponho. E o mercado é soberano, o mercado está mostrando que o que eu estou colocando, eles estão valorizando. Então eu tenho que agradecer muito ao Brasil todo, as pessoas que lançaram, compraram e acrescentaram. Muitos criadores que já tinham Sind, adquiriram nossa genética. Então isso é muito gratificante, Daniel. E eu tenho que agradecer sempre essa parceria também com o Canal do Boi, que desde o primeiro vez que eu vim para Uberaba, você me entrevistou, o Canal do Boi sempre me entrevistou, o Cláudio Godoy sempre acreditou no Sind. Então muito obrigado aí ao Canal do Boi. A gente sempre acredita no que dá certo, né, Geraldo? Agora é interessante que no desfile que nós mostramos ao vivo, na hora do almoço, antes do leilão, nessa terça-feira, a gente já dizia, e o Adriano ressaltou isso durante todo o leilão, só tem coisa que serviria para ele continuar o criatório dele na prateleira de cima, como vai continuar, porque material genético para isso tem. Agora, colocou o que tinha de melhor, os convidados também, e eu estou até agora meio pasmo. Os touros deu mais ou menos 54 mil de média. As fêmeas, quase 33 mil. Aspiração, quase 50 mil. Uma média geral de leilão acima dos 35 mil. É uma raça que se consolida no campo, mas os números ajudam a reforçar essa aptidão que ela tem de produzir com a funcionalidade que ele sempre buscou e consegue entregar, né, Geraldo? É isso aí, Daniel. Esse resultado só serve para consolidar, né, tudo que nós falamos, uma média muito expressiva, 100% de liquidez, como é a nossa, todos os leilões, né, do Adaldio, essa liquidez extraordinária, uma média dos machos, como você falou, é realmente aí recorde, né? Comercializamos aí o nosso grande destaque aí, o Feron, um touro aí que... O lote 100, né? O lote 100, nós comercializamos 33% das cotas dele. Hoje aí numa parceria agora, além do Sind Castilho e do Naldo, o Sind Porangaba, um touro que totalizou aí a sua cotação em quase 300 mil reais. Vai disputar o grande campeonato aqui em Uberaba, depois vai para a Central, vai ser um grande doador de sêmen. As fêmeas com média muito expressiva, as aspirações, mostrando que os clientes estão entrando na raça, novos criadores entrando, criadores que entraram se consolidando, voltando a comprar, porque viram no campo o que a gente sempre preza, que é o resultado no campo. Uma raça rústica, uma raça muito fértil, uma raça que traz aí para o pecuarista, como o Adaldo sempre falou, foi um logo dele, é o vermelho que coloca no azul, né? Então esse é o Sind, esse crescimento, parabéns Adaldio, a seleção Sind Castilho aí, que é pioneira aqui no Brasil, né? A família do Adaldio, seus antepassados trouxeram o Sind para o Brasil e com isso, né, a gente vê a procura pelo Sind Castilho, porque sabe que é um Sind com muitas qualidades, além de ter muita carne, o Adaldio é um grande confinador, então ele vê esse resultado nos seus confinamentos e além disso, mostrando também a aptidão leiteira, é uma raça aí com certeza que cada dia vem conquistando mais amigos, não é à toa, é uma das raças que mais vem crescendo no Brasil. Parabéns ao Canal do Boi, parabéns novamente Sind Castilho e até outubro, esse ano o Sind Castilho está com agenda nova, é no primeiro semana de outubro, é a semana toda lá direto da Fazenda, Tabaju, a data é de novembro, esse ano passou para outubro.
primeira semana de outubro, o encontro é lá, de 1 a 6 de outubro, o encontro vai ser lá no Tabaju, viu? Aguarde, anote, hein? Vou deixar a minha reserva feita lá na fazenda, rapaz. Não sou besta de perder essa chance. E tem outra frase, além desse vermelho que deixa no azul, tem outra frase dele que hoje foi muito emblemática. Quem não está vai entrar. E quem já está não sairá jamais do Cindy, por causa desse crescimento sustentável. Ah, mas deu 65%, quero ver manter. Ó, não duvide de nada, porque esses caras aqui são capazes de tudo. Eles e todo mundo que participou do leilão, você está vendo imagens aí maravilhosas dessa tarde inesquecível do Cindy, dentro da Expo Zebu. E se você não conseguiu investir hoje, nesta edição, 9ª edição do leilão Essência da Raça Cindy, aqui na Expo Zebu, em outubro já está dito aí, de 1º a 6 de outubro, nós estaremos juntos na Fazenda Tabaju com mais Cindy Castilho para todo o Brasil. Atenção vocês da Bolívia, de toda a América Latina e de todo o Brasil. Vem aí mais um grande trabalho da família desse cara aqui, que trouxe o Cindy para o Brasil e está causando esse frisson todo. Obrigado, Adaldo. Obrigado, Geraldo. O Cindy na Expo Zebu ainda tem muita pista e nós vamos mostrar isso ao longo dessa semana até o último lote. Quem sabe esse destaque aqui não vai ser o grande campeão. Aí o Adaldo já vai distribuir pontos também para o seu novo investidor, que é o Cindy Porangaba, do meu amigo Felipe Cury. A gente segue na cobertura da 85ª edição da Expo Zebu, aqui direto da Meca do Zebu, do Parque Fernando Costa em Uberaba. Agradecendo mais uma vez ao pessoal que organizou esse monstro de leilão de Uberaba, Minas Gerais, Daniel de Paula. Foi gravada essa entrevista com o Daniel de Paula, com os dois grandes selecionadores, as atrações da tarde desta última terça-feira, logo após o final do leilão Cindy Castilho. Grande evento, grande leilão, nos orgulhamos de fazer parte dessa história da raça Cindy no Brasil. E olha, daqui a pouco eu volto falando de feira, porque eu vou para a AgriShow logo depois do intervalo comercial, no qual voltamos já. Eu prometi, vou cumprir, falei que a gente voltava com feira, saía com feira, volta com feira, e a gente sai de Uberaba agora para Ribeirão Preto, porque eu vou para a AgriShow, que o José Cunha está lá trazendo a cobertura total da AgriShow 2019. José Cunha, seja bem-vindo mais uma vez. Olá, Fabiano, voltamos a falar aqui diretamente da AgriShow e agora para falar de fertilizantes. Isso porque a Embrapa está mostrando aqui na feira uma tecnologia de recobrimento de fertilizantes com micronutrientes. Eu estou aqui com o Gabriel Basílio, ele que é engenheiro agrônomo, vai explicar para a gente como é que isso funciona. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, falar um pouco aqui da tecnologia. Foi um produto desenvolvido em parceria com os pesquisadores da Embrapa e da Compass Minerals. É uma suspensão concentrada em nanopartículas de micronutrientes, utilizado para o recobrimento de grânulos de fertilizante NPK. Bom, são boro, cobre, manganês e zinco, que vão aumentar a eficiência operacional na hora do plantio. A gente vai conseguir colocar todos os nutrientes em um único grânulo, aumentando a uniformidade no plantio. Tá certo, Gabriel. E você tem aqui amostras, né? Aqui temos o grânulo sem o produto, não é isso? Isso. Aqui nós temos o fertilizante sem aplicação de um produto, sem aplicação de micronutrientes. Depois nós vamos passar isso nessa nossa suspensão concentrada desenvolvida Compass Minerals e Embrapa com os micronutrientes. E no final a gente vai ter esse resultado aqui. Todos os grânulos do fertilizante com o micronutriente, garantindo um aumento de absorção da planta dos micronutrientes, aumento de produtividade e, consequentemente, aumentando a rentabilidade do produtor. Agora eu gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente mais detalhado a diferença entre esses dois produtos. Certo, ok. Geralmente no campo é utilizado a formulação NPK. NPK são macronutrientes, são exigidos pela planta em grande quantidade. Algumas vezes é esquecido os micronutrientes, que também são necessários para a planta, para ela conseguir expor o seu máximo potencial produtivo, porém são em pequenas quantidades. Nós não podemos deixar de colocá-los para a planta. E são obrigatórios, né, por lei? Sim, são obrigatórios. O MAPA tem uma legislação que obriga que no mínimo 50 quilos de micronutrientes tem que ser adicionado em 1 tonelada de fertilizante. Agora, qual que é o resultado final que o produtor vai ter com esse fertilizante, já com essa recobertura? Certo. A gente fez alguns estudos juntamente com a Embrapa, que consegue um aumento de aproximadamente 6 sacas por hectare. Tá certo, Gabriel. Então, obrigado pelas suas informações. Então é isso, Fabiano, o canal do Boi. Durante toda essa semana nós estamos aqui acompanhando a AgriShow. Falamos agora aqui sobre tecnologias, fertilizantes e a qualquer momento nós voltamos durante a nossa programação com mais informações. Eu volto com você, Fabiano.
Eu aguardo você então, José Cunha. Obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. A Agricultura BR que vai para mais um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco, informações a respeito de mercado aqui para você. Participe do programa conosco, mande sua mensagem no nosso WhatsApp no 67996562266. Voltamos já. E no estado de São Paulo, a segunda safra de milho vai ocupar uma área menor, é o que garante a Secretaria de Agricultura do Estado, e você confere agora na reportagem. A projeção indica que a área de milho aqui em São Paulo terá uma redução de 7,7%. O clima desfavorável do mês de janeiro prejudicou a produtividade e, com isso, a produção esperada para este ciclo é de 2.395,8 toneladas, volume 15% menor quando comparado à safra anterior. Também é esperada uma redução significativa de área em produção, de 16,30%. Mas, segundo a Secretaria, esse número pode se alterar no próximo levantamento, devido a atraso na colheita da soja em virtude do clima. A produção esperada é de 1.894,5 toneladas, quase 5% superior ao ano anterior. Em relação à produtividade, espera-se um aumento de 25% em comparação ao ano safra anterior. E esse valor, se confirmado ao longo do ciclo produtivo, irá recompor a perda do último ano, quando a produção foi afetada pelo clima. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. E você confere comigo agora como é que vão os negócios com milho na Bolsa de Chicago. Você acompanha agora as posições negociadas. Maio a 3 dólares 54 centes por bushel. Julho 3 dólares 63 centes mais 2 o bushel. Setembro 3 dólares 71 centes mais 4. Temos ainda a posição de dezembro a 3 dólares 82 centes mais 2 por bushel. Vai ganhando aí em torno de 1 cento de dólar as posições negociadas com milho na Bolsa de Chicago. E olha, nós vamos para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco voltamos com as últimas informações desta edição. Falamos agora sobre o arroz, porque o ano de 2019 tem sido de grandes desafios para o rizicultor brasileiro, que tem reclamado bastante a respeito da concorrência desleal de produto importado de países vizinhos, a alta carga tributária, entre outras questões. Você vê os detalhes agora na reportagem de Annelise Nicolodi. Os arrozeiros gaúchos têm uma extensa lista de desafios pela frente. Com mais uma safra colhida, problemas como o alto custo de produção e o endividamento colocam em risco o futuro da lavoura de arroz no Rio Grande do Sul, que é responsável por 70% da produção brasileira. Olha, uma cadeia produtiva hoje descapitalizada, muito dependente, o que torna praticamente inviável. Ela não encolhe porque em função da maioria ser arrendatário. O arrendatário ele não tem deliberação para encolher ou não, ele tem que manter o contrato. Mas aos poucos aqueles que podem estão saindo do arroz e indo para a soja. Então os números ainda são números que muitas vezes a gente pensa em 1 milhão de hectares, mas muito com baixa tecnologia, só cumprindo tabela. Então tudo isso é um somatório de problemas que reflete realmente na baixa produtividade até muitas vezes. Fala agora de produção de laranja, porque o estado de São Paulo, que é o maior produtor brasileiro, deve elevar a colheita nessa campanha 18-19, é o que nós vamos ver na reportagem de Gustavo D'Angelo. O estado paulista deve colher mais de 330 milhões de caixas de laranja em 2018-2019, uma alta de 3,60% na comparação com a temporada anterior. Mas apesar do aumento na produção, houve impactos por conta do clima.
O período de deficiência hídrica intensificado por altas temperaturas diurnas, ocorrido na época da florada dos pomares, que se instalou em grande parte da região produtora de laranja, pode ter afetado o pegamento. Essa situação climática foi notada principalmente nas regiões de Botucatu e central do estado. Entretanto, este efeito é muito amenizado nas regiões sudeste e noroeste, onde predomina a laranja com destino para a mesa, com uso de irrigação. Por se tratar de estimativa preliminar, prevê-se produtividade agrícola de 31.341 quilos por hectare, equivalente a 1,99 caixas por pé, registrando acréscimo de 3,30% em relação à safra agrícola anterior. Os próximos números refletirão mais adequadamente o comportamento da safra. O volume apresentado contabiliza a safra paulista de laranja destinada ao mercado e indústria, as caixas perdidas no processo produtivo e na colheita, bem como os frutos provenientes de pomares não expressivos economicamente. Quanto à área total plantada, que inclui área com plantas ainda não produtivas, prevê-se estabilidade, embora registra-se expectativa de 3,40% de crescimento em áreas onde nessa safra não se fará a colheita, ainda que de forma não uniforme regionalmente. A área ocupada com pomares de laranja em São Paulo está em 457.700 hectares, correspondendo a 182.700.000 plantas, sendo 94% aptas para a produção. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. E com essas informações, essa edição do Agricultura BR vai ficando por aqui. Hoje à tarde temos mais um grande evento, mais um grande leilão. Você pecuarista tem a oportunidade de fazer negócios aqui pelo Canal do Boi. Então agradeço a audiência de todos, agradeço a sua audiência aqui no Canal do Boi, na TV Imaculada Conceição, você que nos acompanha pela internet, um grande abraço e uma boa tarde.